Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades de história do oitavo ano, referente à videoaula 2, que o tema foi Revoluções Políticas Inglesas. Vamos lá então ver se vocês acertaram as respostas. No exercício 1, vocês tinham que comentar o que foi a Guerra das Duas Rosas, falar sobre a importância dela, né? Como que ela surgiu, a origem e o desfecho. O que houve nela então? Então nós vimos que a Guerra das Duas Rosas, ou a Guerra das Rosas, foi aquela disputa que teve na Inglaterra entre duas famílias, entre duas dinastias, os Lancaster, que tinham a coroa real na época e que o brasão deles era a rosa vermelha, contra a família York, que queria o poder também e que o símbolo deles era uma rosa branca. Então teve essa briga entre essas duas famílias e ambas, né, disputando o poder, o trono da Inglaterra, e que acabou como? Acabou, né, quando a família Tudor, uma outra dinastia que foi financiada, patrocinada pela família Lancaster, passou a controlar o trono inglês, né? Teve várias brigas, guerras, e aí o Henrique VII, da dinastia Tudor, venceu para os Lancasters essa guerra. Mas pensando em acalmar os ânimos, em evitar conflitos futuros, ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? De se casar com um membro, né, da família inimiga, da família real. Então ele se casou com a Elizabeth de York e aí uniu as duas famílias reais numa família só, num governo só. E aí surge então, né, a dinastia Tudor. E o símbolo deles passa a ser o quê? A rosa vermelha e a rosa branca, simbolizando a união das duas famílias rivais. E vai fazer então, né, vai iniciar um governo, um reinado absolutista que vai ser muito falado nas próximas gerações. Na atividade 2, então, nós vimos sobre a questão do Henrique VIII, né? Qual que foi, o que mudou na relação de poder político e religioso quando o Henrique VIII fez o ato de supremacia na Inglaterra. Então, o que foi o ato de supremacia? Foi quando o rei Henrique VIII conseguiu que o parlamento, né, que os nobres ali votassem para ele ser o líder da igreja anglicana. Então nós vimos que ele rompeu, ele brigou com a igreja católica, porque a igreja católica não concedeu o divórcio dele da rainha Catarina de Aragão para ele casar com a amante dele, com a Ana Bolena. Então, pensando nisso, ele fundou uma igreja para ele, a igreja anglicana, onde ele seria o líder, o rei seria o líder de tudo, e não o papa, como no caso da igreja católica. E aí então ele conseguiu isso através desse ato de supremacia, né, dessa lei que ele conseguiu que o parlamento votasse a favor dele. Na atividade 3, vocês tinham que fazer uma análise desse quadro, desse retrato da Elizabeth I, que foi a filha do Henrique VIII, né, que herdou o trono dele e foi uma das rainhas mais importantes da Inglaterra, uma das mais de mais destaque, poderosa. Então a pergunta era: na sua opinião, é possível considerar que esse retrato da Rainha Elizabeth I foi feito para demonstrar força e poder? Por que a mão esquerda dela está tocando um globo terrestre? Justifique sua resposta com elementos da obra. Então, se vocês observarem a obra, ela traz vários elementos que mostram a ideia de poder da rainha. Desde a roupa dela, olha que roupa glamurosa, cheia de joias, de enfeites. A coroa dela ali atrás, chamando a atenção para mostrar a autoridade dela, que ela é a monarca, que ela é a líder da nação dela. Se vocês olharem, mostra os navios lá ao fundo, que é uma referência clara à marinha inglesa, que era muito poderosa na época. E por muito tempo a marinha inglesa foi a mais poderosa do mundo. E essa ideia, então, dela segurar um globo terrestre passa a ideia que ela comanda o mundo, né? Que a Inglaterra está colonizando, controlando outros territórios. Então, esse quadro com certeza foi feito para passar essa ideia de autoridade, de poder. A atividade 4, vocês tinham que explicar o que foi a Revolução Puritana. O que motivou ela a começar e a ela terminar? Então, em 1642, a gente viu que o rei Carlos I mandou invadir o parlamento
né, e provocou uma guerra civil lá na Inglaterra, das pessoas que defendiam o rei contra as pessoas que defendiam o parlamento, né, os políticos ali da época. Do lado do rei, então, tinha a maioria dos nobres, tinha os católicos e os anglicanos. Esse grupo, então, eles ganharam o nome de realistas. E do lado do parlamento, a gente viu, então, que tinha os proprietários pequenos de terras, tinha os mercadores, os donos de manufaturas e os presbiterianos. Então isso foi um confronto, uma guerra civil que teve na Inglaterra que durou por volta de 7 anos e que acabou então com o rei sendo executado, né, perdendo a cabeça em praça pública e com um comandante puritano, né, o Oliver Cromwell, assumindo a Inglaterra e transformando ela em uma república, ainda que tenha sido por um curto período, de poucos anos. Foi a primeira vez e única que a Inglaterra experimentou a ideia de república e não de uma monarquia com um rei e um governo. A questão 5 era para vocês falarem, né, resumirem, explicarem o que foi a Revolução Gloriosa, qual que foi o final dela, o que aconteceu com a burguesia inglesa. Então a gente viu que a Revolução Gloriosa foi aquele período que o parlamento, insatisfeito com o rei da época, deu um golpe no rei e colocou a filha do rei e o marido dela para serem os próximos reis. Então quebraram a linha sucessória, que na verdade seria outra pessoa que herdaria, outro filho do rei que herdaria o trono, mas não. Com medo do parlamento de o próximo rei colocar o catolicismo de volta, né, fortalecer essas questões religiosas, o parlamento conspirou contra o rei Jaime II, o rei da época, colocou a filha dele, né, e o esposo dela no trono, no lugar dele, e fizeram eles, esse novo rei e rainha da Inglaterra, assinar um acordo onde esses reis teriam o poder limitado, que eles iam seguir uma constituição, que eles iam consultar o parlamento para tomar as decisões. Então foi uma revolução que diminuiu o poder dos reis, aumentou o poder dos burgueses, dos membros do parlamento, né? E que não teve sangue nem nada, foi algo calmo. Por isso que pode chamar de Revolução Gloriosa. O final foi positivo, digamos assim, para um lado, o conflito foi resolvido sem morte, sem grandes confusões. Então, gostaria de agradecer vocês que acompanharam o vídeo da correção e que se comprometeram desenvolvendo as atividades. Espero que vocês se empenhem mais agora no segundo bimestre. Nós vamos continuar nesse método, afinal de contas, a quarentena ainda não acabou. E eu gostaria de agradecer aos pais, familiares e responsáveis que vêm colaborando com seus filhos, netos, sobrinhos, no desenvolvimento das atividades, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula ou a nossa próxima vídeo de correção. Tchau, tchau!